Muito boa tarde, então, a todos. Vamos começar um bocadinho atrasados, mas enfim, passo 5 minutos, não é mais. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado, evidentemente, aos nossos convidados de hoje. Eu já os apresentarei. Deixem-me só... Eu reservei 5 minutos para fazer uma introduçãozinha e queria, enfim, situar-nos. Alguém nos disse que vocês deviam ter trazido vinhos antes das alterações e depois das alterações para a gente ver realmente o resultado. Não nos lembramos dessa, mas para a próxima será assim. Mas realmente este problema das alterações climáticas no setor dos vinhos é transversal, diria eu. Todos os países tradicionalmente produtores estão preocupados e muito seriamente. E tudo isto se traduz realmente numa alteração que pode provocar alteração na nossa vida e na vida dos produtores. Eu tenho aqui um pequeno excerto de um vídeo de um programa da CBS chamado 60 Minutes, que há 6 meses passou justamente 1 hora sobre o problema das alterações climáticas. Eu vou só mostrar 2 minutos desse vídeo e espero que o vejam. Se quiser por legenda, carrega naquela vezinha de baixo. Exatamente. Da esquerda. Não, é All bubblies are called sparkling wine, but champagne is made here and nowhere else, in these vineyards and villages of Champagne, located in northeastern France. There's a mystique to champagne, an aura of romance. Coco Chanel once said, "I only drink champagne on 2 occasions, when I'm in love and when I'm not." They've been producing this wine of kings here for centuries. So how long has this winemaking business and the vineyards been in your family? From 1700. 1700? Yes. Christine Sevillano took over the family business and its 20 acres of vines 14 years ago. She's the 10th generation. This is the cellar of my grandfather. After surviving the French Revolution and 2 world wars, her family's house of Pio Sevillano faced its worst year ever in 2021. We lost 90% of our harvest. 90%? Yes. How many bottles were you able to produce this year, as opposed to a normal year? A normal year, I produce around 50,000 bottles. This year? 0. It's the first time in the history of my winery that we will not make champagne. Not a single bottle from this winery. Yes. Higher temperatures and extreme weather episodes devastated not only her harvest, but much of Champagne's. It rained. Enfim, como viram, este é um pequeno produtor francês de champanhe que, pelos vistos, em 2021 produziu 0. Não sei se aconteceu muitos casos desse em Portugal, mas provavelmente, se não aconteceu, irá acontecer algum destes tipos. Portanto, Portugal realmente, atendendo à sua localização, à sua latitude, é um dos países mais vulneráveis a estas alterações climáticas. E, portanto, há questões que se põem. Será que os nossos vinhos se vão alterar? O vinho do Porto vai continuar a ser vinho do Porto? Enfim, o que é que vai acontecer às zonas mais quentes? O Alentejo, o Douro, vão deixar de existir? Vamos concorrer com novos... Vamos, enfim, ter que concorrer com produtores mais ao norte e mais a sul, sei lá, com os ingleses, por exemplo. Provavelmente já existem alguns produtores, mas já existem, são ainda pequenos, de champanhe, por exemplo, na Inglaterra, não sei se conheciam isso. E, digamos, ao contrário do que se pode pensar, as realidades que as pessoas podem pensar, no setor do vinho em Portugal já muita gente que se preocupa com este problema há muitos anos. Eu, por exemplo, tenho aqui à minha esquerda o diretor técnico da Advida, eu já irei apresentar, mas que a Advida há 10 anos fez um estudo em que participou um cientista inglês americano, Gregory Jones, que é uma das pessoas que fala neste programa, e há 10 anos produziu um estudo cujos principais objetivos eram a definição das estratégias de adaptação da viticultura às alterações climáticas e a previsão das consequências das alterações climáticas na qualidade do vinho. E este projeto foi estou a dar este exemplo, provavelmente não conheceriam, isto foi há 10 anos, e muito antes disso, o projeto em que o António Graça, também um outro nosso também irei apresentar participou, foi um programa que na altura não era dirigido pelas alterações climáticas, mas que julgo que terá uma grande operacional, que é o porvir, portanto, digamos, a manutenção
de um campo experimental com as videiras e todas as suas variantes genéticas que, enfim, o nosso tempo de património genético, enfim, património de videira, muitíssimo interessante. Não sei se são 253 ou 200 à volta de 250. à volta de 250 variedades diferentes. Agora, associa isto todas as suas variantes, as variantes genéticas que se pode ter, realmente há um enorme campo de experimentação e de seleção de castas. Portanto, este problema já é tratado há muito tempo. Bom, como saber, não quero ser eu a falar, nós temos aqui dois destacados protagonistas desta matéria que irão ajudar-nos a perceber o que é que se está a fazer, o que é que as instituições estão a fazer e também ajudar-nos a debater que políticas públicas podem existir para ajudar, digamos, a mitigar o problema e ajudar e contribuir para que os produtores sejam apoiados nesta sua luta fundamental. A primeira pessoa que nos vai falar aqui é o António Graça. O António Graça é mestre em Enologia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e é diretor do Departamento de Investigação e Desenvolvimento da SOGAR. Já iniciou o seu carreira profissional há uns anos, posso dizer, desde 87, e trabalhou nesta empresa desde sempre, como Enol, Primeiro, enfim, várias marcas de sucesso que são muito conhecidas. Mas, fundamentalmente, criou o departamento que hoje dirige, é um departamento extremamente importante, e também representa a SOGAR em muitas organizações nacionais e internacionais, por exemplo, é perito, que eu vou pôr perito das grandes, perito em viticultura do Comitê Português de Organização Internacional da Vinha e do Vinho, e do Comitê de Viticultura da OIV também, a Organização Internacional de Vinho e Paris. Eu só queria chamar a atenção o seguinte: a SOGAR, juro que todos conhecem, mas hoje em dia tem vinhas próprias, 1.600 hectares, à volta disso, que se distribuem em Portugal, e em Portugal está presente nas regiões do Douro, do Dão, da região dos Verdes, e também no Alentejo, evidentemente, e Lisboa, no céu. E vai errar. Não falta nenhuma, não. Falta, mas a gente vai. Claro que o Algarve, vai ver. Se não for sobreviver. E, enfim, fora de Portugal, Espanha, também se eu não me enganar, Argentina, Nova Zelândia e Chile. Eu suponho que está a ser isso. Eu ia pedir então ao António Graça que inicie esta conversa connosco, porque, enfim, o que é que está a ser feito, ou o que é que se pode fazer, o que é que está a acontecer nesta questão das alterações climáticas. Eu sei que tenho... Muito bem, tenho aqui umas coisas para apresentar. Talvez fazer a ligação e com base nisto, que não é uma apresentação, descansem, não é um PowerPoint, aquilo que eu vos vou apresentar são algumas das ferramentas que nós estamos a usar para gerir precisamente esta questão do risco climático. Ok, perfeito. Muito bem. Portanto, como o professor José António disse, o setor vitivinícola tomou consciência deste risco há bastante tempo. Em 2011, quando convidamos o professor Greg Jones para vir fazer o primeiro estudo de projeções climáticas da região do Douro, já era uma preocupação na altura, porque já se estavam a ver os primeiros sinais. Nós tínhamos tido, por exemplo, 2006, que foi até hoje o ano com a temperatura média do ciclo vegetativo mais quente de sempre. E isso mostrou-nos o que é que podia acontecer no futuro. Em 2006 não se fez um único litro de vinho de qualidade no Douro. Portanto, isso começou a dar origem a preocupações, começou-se a pensar e a ver o que é que era preciso fazer, e chegamos à conclusão muito simples que não podíamos fazer nada porque não tínhamos dados. Os dados que haviam no país eram, em termos meteorológicos e climáticos, eram os do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem e tinha e teve sempre a maioria das suas estações localizadas em meio urbano e não em zona rural, portanto não representava as características específicas dos locais onde estava a produção. Por outro lado, a Direção Regional de Agricultura, ou as Direções Regionais de Agricultura do Ministério da Agricultura, tiveram redes, nomeadamente do Norte, redes extensas de estações meteorológicas, mas que por questões orçamentais foram ficando sem condições de as manter e elas foram simplesmente degradando-se a pouco e pouco, perdendo qualidade de dados e começando a perder dados mesmo propriamente ditos, até ficarem basicamente inoperáveis.
Portanto, a primeira decisão que a Sograp tomou em 2010 foi constituir uma rede meteorológica nas suas quintas, com o objetivo de começar a perceber o que é que se estava a passar localmente e obter dados com qualidade suficiente para poder usá-los nas suas tomadas de decisão. E assim nasceu este projeto. Hoje conta com 24 estações meteorológicas. Abordamos o INEGI, desafiamos a equipa do José Carlos Matos para criar um sistema de, por um lado, garantia da qualidade dos dados recolhidos, por outro lado, de recuperação, organização, validação e restituição desses dados em forma utilizável para os utilizadores. Portanto, o que é que o INEGI faz? Por um lado, garante a manutenção das estações, o que significa 4 visitas às 24 estações todos os anos. Por outro lado, faz uma validação da qualidade dos dados, numa primeira instância de forma automática e numa segunda instância supervisionada, para garantir que os dados que os gestores do lado da Sograp estão a utilizar são dados confiáveis. E, para nosso grande espanto, em 2012, 2013, já cá estava o Greg Jones nessa altura, demos-nos conta de que havia interesse nacional e internacional sobre os nossos dados. O Observatório Nacional de Meteorologia da Holanda pediu-nos para incorporar os nossos dados num grande trabalho que estavam a fazer a nível europeu, que é a série de dados EOPS, ou Ensemble Observations, que inclui 11 mil estações em todo o continente europeu e que tinha uma muito fraca representação de Portugal. E a partir, portanto, de 2013, se não falha a memória, começaram a incorporar os nossos dados e com isso começaram a produzir representações climáticas através de uma ferramenta que tinham na altura chamada Climate Explorer, que permitiam ver dia a dia como é que tinha estado o tempo no nosso território. E isto começou a dar-nos a capacidade, por exemplo, de ir ver momentos em que tinha havido, por exemplo, grandes tempestades com queda de água ou temperaturas extremas e começar a ter valores de referência por um lado e, ao mesmo tempo, comparar os valores das nossas estações com valores de outras estações à volta para verificar a consistência. Portanto, o que é que nós temos aqui? Os locais que vemos aqui assinalados são as nossas quintas. Portanto, aqui é a Quinta de Azevedo nos Vinhos Verdes, Pedral Vites na Bairrada, Carvalhais no Dão, Quinta do Centro da Serra de Porto Alegre, Quinta da Romeira em Bucelas e Herdade do Peso no Alentejo, na Vidigueira, e depois aqui no Douro, o conjunto das várias explorações que temos, desde a Quinta de Caverneiro, não é Quinta de Caverneiro, Quinta do Seixo e a Quinta do Porto, na zona do Pinhão, Val e Caedo, na zona de Fervedosa, São João da Pesqueira com Serrão e depois aqui já na zona mais alta do Douro Superior, a Quinta do Castanheiro, a Quinta da Mochagata e a Quinta da Leira. Em cada uma delas temos pelo menos uma estação, mas nas maiores temos 3 estações, para representar a diversidade de microclimas no local. Portanto, por exemplo, a Quinta da Leda temos 3 estações a altitudes diferentes e em situações diferentes relativamente ao rio e ao valete. E isto é relevante porque se nós vamos a ver, por exemplo, as temperaturas médias anuais nelas todas, praticamente iguais, variam uma décima, não muito mais, mas se vamos a ver o número de dias com temperaturas acima de 35 graus em cada uma delas, a diferença é abismal. E isso permite-nos perceber porque é que em alguns locais nós temos boa qualidade a aparecer e em outros locais não, por exemplo. Não é? A primeira coisa, isto é a construção do INEGI. Neste primeiro ecrã, imediatamente uma informação sobre qual foi o último momento em que se descarregaram dados da estação, que nos permite saber a qual atualizado está o sistema, e hoje não aparece aqui nada, mas nós temos uma alarmística definida em função de vários parâmetros climáticos. Por exemplo, quando chove mais de 15 milímetros em 15 minutos. É um alerta de enxurrada. Quando chove mais de 15 milímetros em 24 horas, é um alerta de lavagem. E isso aparece-nos aqui e permite-nos ir ver o que é que aconteceu imediatamente. Portanto, o gestor tem a opção de ver esta informação de uma forma muito rápida. Depois temos a possibilidade, e agora vou ter que fazer o login, mas isto não demora muito,
temos a possibilidade de visualizar propriedade a propriedade cada um dos parâmetros meteorológicos que temos registado. E os registros são feitos de 15 em 15 minutos em permanência. Portanto, nós temos neste momento, e isto é importante dizê-lo, nós temos neste momento, desde 2011 até hoje, registros de 15 em 15 minutos do que é que se passou em todas estas localizações. E eu posso dizer isto com esta certeza, porque nós validamos todos os anos qual é a taxa de registros versus a taxa teórica de registros, e temos sempre para cima de 90%. Obviamente, como todos os sistemas, têm avarias, há momentos em que ficamos sem dados. Felizmente são muito poucos, porque a colaboração que temos com a INEGI permite uma reação bastante rápida e repor o funcionamento do sistema sempre que acontece uma avaria. E, portanto, nós temos uma taxa de fiabilidade dos dados que recebemos superior em quase 30% àquilo que é a média do IDRO. Só para terem uma ideia de comparação. Então vamos ver muito rapidamente o que é que nós podemos ver. Por exemplo, eu escolhi ali uma estação da Quinta da Leda, vamos ver a temperatura e precipitação nos últimos 3 dias. E aqui temos a temperatura máxima registrada foram 29,3 graus, a mínima foram 13,1 e a média 21,2. E temos aqui a representação da evolução de 15 em 15 minutos da temperatura ao longo destes dias. Não temos precipitação, porque na Quinta da Leda não choveu neste período. Mas eu agora quero ter, eu faço isto muitas vezes, quero ter uma visão geral do que é que aconteceu no país durante um determinado período. Vou usar os mesmos 3 dias e os mesmos parâmetros de temperatura e precipitação. E, preparando um bocadinho mais, porque são um pouco mais de dados, mas mesmo assim não é demais, imediatamente, quando eu tenho ali a informação, de norte a sul do país, portanto, desde o Vinho Verde até ao Alentejo, o que é que tivemos registros em cada uma destas estações, e depois o registro também de todas as estações. Eu posso ver, por exemplo, a gama de amplitudes que no período mais quente deste dia aconteceu, e qual foi a quinta mais quente, que esta é a verdade, são 31,5 graus, e aqui a Quinta da Azevedo nos Vinhos Verdes com 22 graus no mesmo momento. Isto é uma ideia logo do que é que o nosso país é em termos climáticos. Okay? E também porque é que se faz vinho verde no Minho e faz-se vinho tinto no Alentejo. Okay? Da mesma forma, temos aqui o registro da precipitação nestes dias, e mais abaixo, que é para mim aquilo que é o que os gestores menos se preocupam, mas aquilo que eu mais me preocupo, a validação dos dados, que neste caso ainda não está concluída do ponto de vista supervisionado, mas já está concluída do ponto de vista automático. Portanto, estes dados não servem ainda para fazer análises, mas servem para ter uma referência do que é que se passou. Não menos importante, eu agora vou aqui buscar isso a outro sítio, deixa eu pedir aqui só um segundo. Nós temos a possibilidade de visualizar relatórios mensais e anuais de tudo o que se passou nestas estações. E apenas porque demora um bocado a descarregar o anual, que é sempre um documento pesado, e como eu tenho esses documentos aqui descarregados, vamos abrir aqui um, só para terem uma ideia da informação que nós recolhemos todos os anos relativamente a esta rede de estações meteorológicas. Portanto, começamos por ter um termopluviograma de todas as propriedades, norte a sul do país. Isto é da campanha 2021, portanto, do ano passado. Eu não vou-vos mostrar isto tudo, que ficávamos aqui o resto da sessão, é só para dar uma ideia. Por exemplo, caracterização de períodos de não seca, amplitudes térmicas mensais por quinta, digamos aqui também muitas vezes bem as diferenças entre as diferentes regiões. E depois isto continua por aqui abaixo, vou só deter-me aqui no final, temos aqui algumas análises que para nós são muito importantes. Em primeiro lugar, condições climáticas extremas. O que é que se registrou de extremo durante o ciclo vegetativo? Vemos ali na linha as temperaturas máximas, com as datas em que foram registadas em cada estação, e também a duração do período de seca, e veja-se, por exemplo, o que foi o período de seca ali na Quinta da Mochagada.
onde não caiu uma gota de água entre 1 de março e acho que setembro, não sei se é que está ali baixo, mas foi setembro, 31 de agosto. 30 de agosto. Não, 13 de agosto é a data da temperatura máxima. Mas depois, acho que é 29 de agosto, exatamente. Portanto, isto mostra-nos de uma forma muito rápida o que é que está a acontecer em termos de extremos climáticos. Mas depois temos mais, temos temperaturas máximas absolutas, mínimas absolutas, precipitação em 24 horas, em 15 minutos e ventos com velocidades máximas. E depois temos também isto, que são indicadores climáticos. Por exemplo, a tipificação entre 2011 e 2021 entre temperatura média do ciclo vegetativo e precipitação total anual. E nós imediatamente aqui, isto é para a bairrada, conseguimos ver que 2017 e 2015 foram os anos mais secos, um bocadinho acima dos 600 milímetros. 2014 foi o ano mais úmido, com mais de 1800 milímetros, quando participa aos vinhos verdes. O ano mais frio foi 2012, com 17 e 11, como os mais quentes. Mas se nós passarmos, por exemplo, para o Douro Superior, formos ver aqui a Quinta da Leda, já isto muda tudo de figura. Temos o ano de 2017 na mesma com o mais quente e seco. Em 2006 ainda não tínhamos as estações meteorológicas, senão batia em 2006 o GST, que é a temperatura média do ciclo vegetativo, que em 2017 foi aquele valor ali de 22,9, se não me falhar a memória. Em 2006 foi de 23,5. Só para terem uma ideia. Isto é a temperatura média dos meses de abril a outubro. Portanto, a média das temperaturas médias dos meses de abril a outubro. Portanto, isto vai nos permitir ir tendo não apenas uma ideia das diferenças entre regiões e locais, mas também começar a ter uma ideia de como é que cada região e cada local está a ser afetado pelas alterações climáticas. Porque, e para terminar, a última coisa que eu vos queria mostrar aqui é uma tabelinha que nós temos no fundo destes relatórios, que é uma tabela de deriva climática, em que nós temos os indicadores de extremos climáticos, os 2 últimos anos e a média de 2011 até o último ano que registramos. E, portanto, com isto conseguimos ver os desvios a acontecer e começamos a ter não só noção do que é que está a acontecer, mas também da velocidade com que está a acontecer, o que nos permite começar a preparar para o futuro. Ora bem, portanto, isto foi geração de dados e continua a ser geração de dados. Mas dados não é informação e muito menos é conhecimento. Okay? Sobretudo porque isto são dados climáticos. E então os nossos gestores dizem, muito bem, sim senhor, o clima está a mudar, temos aqui dados de clima, e agora? O que é que isto contribui para a minha felicidade? Tivemos que começar a pensar em impactos e, sobretudo, começar a pensar na forma de mostrar e entender esses impactos. Então, aqui há uns anos atrás, há 4, para ser mais específico, entramos num projeto europeu, no Horizonte 2020, com um conjunto de entidades de climatologia europeias, desde o Met Office em Inglaterra, o Observatório Internacional de Atenas ou o Centro de Supercomputação de Barcelona, e participamos neste projeto que acabou há uma semana atrás, o projeto MedGold, no âmbito do qual nós desenvolvemos um sistema informático que faz o seguinte: vai ao Copernicus Data Store, que é um grande lago de dados onde todos os dados climáticos apanhados pelo programa Copernicus são colocados de forma organizada. Portanto, este sistema vai lá, pesca os dados que são pretendidos, processa-os, valida-os, corrige os viés e restitui-os na base de uma informação em mapa. E isto deu origem a isto que nós agora chamamos o dashboard, o MedGold Dashboard, que basicamente nos permite ver 3 linhas temporais. Uma histórica, que é esta que estamos a ver aqui, e aqui neste caso isto é um protótipo, isto não é um serviço operacional, e este protótipo foi desenvolvido apenas para a Península Ibérica e para a Península Itálica, que eram as áreas onde estavam os participantes do projeto. Portanto, aqui nós podemos ver, em termos históricos, a informação de toda a Península Ibérica, desde 2020 até 1979, mês a mês, para os dados de precipitação mensal, temperatura média, mínima e máxima mensais. Mas também podemos ver os índices bioclimáticos relevantes, seja para a olivicultura, seja para a viticultura.
e a olivicultura, porque isto não foi só feito para o vinho, isto foi um projeto conjunto do setor do vinho, do azeite e das massas alimentícias. Cada setor com uma empresa grande, portanto, a ajudar a desenvolver, a co-desenhar este serviço climático. E então, temos aqui, por exemplo, neste momento estamos a ver a temperatura média do ciclo vegetativo, o mesmo parâmetro que estávamos a ver há pouco, para o ano de 2015 na Península Ibérica. Podíamos ver, por exemplo, o número de dias com mais de 35 graus. Está-nos isto, e obviamente com a metade inferior da Península, muito mais quente do que o resto. Também temos, e isto foi uma criação do projeto, 2 índices de risco. Um índice de risco sanitário, que basicamente mostra o nível de risco de doenças fúngicas na videira distribuído geograficamente, e isto com base em percentis, portanto com uma escala de 0 a 100, 100 sendo o risco máximo, ou um índice de risco térmico, que mostra o risco de queima, desidratação, de stress hídrico, etc., também da mesma forma. Portanto, isto é o caso do ano 2015, mas, por exemplo, se olharmos para o ano de 2017, a coisa um bocadinho mais feia em toda a Península Ibérica. Se já, por outro lado, formos olhar para o ano de 2012, já foi um ano bastante mais calmo nesta vertente, mas não muito calmo na vertente sanitária. Começamos a ver, temos aqui uma representação mais vermelha, mais avermelhada. Podemos também ver, numa outra escala, ver em alta resolução 1 km, pixels de 1 km, e neste caso é a representação para o norte de Portugal. Estamos a ver de novo o índice de risco, mas podíamos ver, por exemplo, o número de dias em onda de calor. Para o ano de 2015, e cá está, como se vê muito claramente a representação da orografia do norte do país com base neste indicador. Portanto, isto é o histórico. Esta série de dados do norte de Portugal é portuguesa. Foi criada pelo professor João Santos na UTAD, é o PTHRS, e representa os dados desde 2015 até 1951. Até 1951. Portanto, histórico. Segundo período temporal. Previsões sazonais a 7 meses de distância. Portanto, isto foi feito no âmbito do projeto, o último foi o ano de 2021. Estamos a ver aqui a previsão da temperatura máxima mensal para a Península Ibérica, e aqui o que nós temos são tercis. Portanto, temos uma previsão para acima do normal, no normal ou abaixo do normal. Mas temos adicionalmente uma coisa muito importante, porque um dos principais fatores das previsões é a confiança que elas podem ter. Okay? E isto é como um vinho, quer dizer, a gente antes de tirar a rolha não sabe se gosta ou se não gosta. Portanto, eu, usando esta metáfora, expliquei aos nossos colegas de climatologia, que gostam de vinho, como é que a gente pode comprar o serviço climático sem ter que tirar a rolha. Okay? Eles então arranjaram um rótulo muito engraçado, que é este gráficozinho, que mostra, com base em Hindcast, o que é que foi a comparação entre a previsão, que são os quadrados, com a observação, que são os pontos azuis. E contando o número de anos em que acertaram versus o número total de anos, temos uma porcentagem de fiabilidade da previsão. O que ajuda o gestor a decidir se confia ou se não confia na previsão. E isto, como a fiabilidade depende do local, isto vai variando de sítio para sítio. Se quiserem ver, vamos mudar aqui um bocadinho. Reparem como o gráfico se altera. E temos zonas que chegamos a ter quase 70% de fiabilidade e outras zonas que não passam dos 40% de fiabilidade. Portanto, isto é uma informação importante. Há aqui um pequeno switchzinho que nos permite limpar todos aqueles locais onde o modelo não tem uma previsibilidade superior à climatologia. E, portanto, não tem grande interesse de usar. Portanto, se clicar aqui, imediatamente apaga tudo onde a climatologia é igual ao modelo. O que fica é onde o modelo é melhor que a climatologia. Okay? Finalmente, projeções de longo prazo, novamente uma escala de 1 km. Estamos a ver a temperatura máxima para dezembro, não é muito relevante, mas podemos ver para junho, que é mais relevante. E então o que é que nós temos aqui? Temos a linha de base, que é o período de 71 a 2000,
E reparem como os valores em toda a região do Douro variam de 21 a 29 graus Celsius, para a temperatura máxima mensal entre 71 e 2000, mês de junho. E agora vamos ver a previsão para o período 31-60. Mesmo mês de junho, 31-60, e já passamos a ter de 25 a 31 graus de temperatura média mensal. Isto num cenário de alterações climáticas, que este é recebido aqui. Para quem sabe, este corresponde ao 4.5, este corresponde ao 8.5. Este é um cenário 4.5, seria o cenário mais aproximado se conseguíssemos atingir os acordos de Paris, o que me parece muito difícil. O de baixo é o 8.5, que é basicamente se tudo continuar como está. Não é? Portanto, se tudo continuar como está, a temperatura média mensal neste período 31-60, em vez de ser de 25 a 31 graus, passaria a ser de 23 para 31,7 neste período, o que não é muito diferente. Mas se passarmos para o período seguinte, de 71 a 2100, já passa a ser de 25 a 34 graus, a temperatura média mensal no mês de junho. Okay? Isto assim dito também não parece muito grave. 34 graus a gente aguenta. Mas agora, se nós olharmos para o que é que acontece no número de dias com mais de 35 graus, voltemos à linha de base. A linha de base varia de 0 a 23, sendo que há apenas ali um bocadinho ali no meio que tem valores acima de 20. Se passarmos para o período de 31 a 60, no cenário 8.5 já vai de 0 até 51, portanto os sítios mais elevados aumentam 20 dias com temperaturas acima de 35 graus. Convém não esquecer que acima de 35 graus não há fotossíntese, a fotossíntese para. Portanto, não há açúcar que vai para os lagos, não há aromas que se formam, os polifenóis ficam verdes e desagradáveis. E se passarmos para o período seguinte, 71 a 2100, já passamos para 84 no valor máximo. Portanto, nós estamos a falar de quase quadruplicar o valor das zonas mais quentes do Douro em termos de número de dias. Isto tem impacto. Isto já não é uma grandeza climatológica de per si. Isto é um valor que as pessoas percebem. Isto significa ter, nestes 30 anos, de 71 a 2100, ter quase metade dos anos iguais a 2006. Okay? Lembra-se, em 2006 não houve um vinho de qualidade Porto ou Douro que fosse feito. E pronto, portanto, eu podia mostrar aqui mais algumas coisas. Nós podemos ver isto em termos de dados da anomalia, que é a diferença entre a linha de base e o valor projetado. Vou-vos só, muito rapidamente, mostrar uma consequência do trabalho que isto nos está a permitir fazer. O que está aqui representada é a distribuição da temperatura média do ciclo vegetativo em toda a região do Douro no período 71-2000. E uma das coisas que nos preocupa, o José António falou nisso, é a questão das castas. Nós hoje temos um conjunto de castas na região do Douro, muito estreitado nos últimos anos, porque arrancou-se muita vinha velha que tinha 40, 50 castas misturadas para substituir com vinhas de uma única casta. Temos neste momento, o Luís corrige-me se estiver errado, mas a Toriga Nacional representa 23 a 25%, franca, 23 a 25%, aliás, francesa, 23 a 25% da região, a Tinta Roriz representa 12% mais ou menos da região, a Nacional andará nos 10, 9, 10% mais ou menos isso. Portanto, nós temos entre estas três castas 50%, um pouco mais de 50% da região. Okay? Então, uma das coisas que nos está a preocupar é, será que estas castas aguentam este aumento de temperatura? Então, nós sabemos que a Tinta Roriz, por exemplo, o seu ótimo de produção de qualidade varia entre os 16 graus e meio, estou a falar de temperatura média do ciclo vegetativo, 16 graus e meio e os 21 graus e meio. Então, fomos analisar nos períodos seguintes, 31-60, por exemplo, para o cenário 4.5, quais as áreas na região do Douro que passavam por esse limite. E temos ali assinaladas a vermelho. Okay? Isto é 31-60 no 4.5. Mas se passarmos para o 8.5,
já vamos ter uma coisa um bocadinho diferente. Já ficamos ali com o Val da Beuaniça todo, sem condições para plantar tinta Roriz. Okay? E isto não é para causar pânico, mas se olharmos para o fim do século, no cenário 4.5, temos 16% da região onde não vale a pena estar a plantar tinta Roriz. Infelizmente, se tivermos o 8.5, passamos a ter 98% da região. Portanto, isto é o tipo de análise em que os dados que nós começamos a recolher com a nossa estação, o modelo que nós desenvolvemos com o projeto MedGold, nos permite depois estar a fazer. Como podem imaginar, nós estamos a fazer já muito mais do que isto. Isto foi o início. Porquê? Porque a Sograp, obviamente, é uma empresa que está preocupada com a sustentabilidade, acima de tudo, do seu negócio. É para isso que ela existe. Nos últimos 30 anos, nós temos dados de que a rentabilidade por hectare no Douro reduziu-se a metade. Não é brincadeira nenhuma. Em 30 anos reduziu-se a metade. E as nossas projeções é que, se, por exemplo, não se implementar irrigação em todas as vinhas do Douro, até 2060 vai-se reduzir outra metade. Okay? Na década de 2090, a rentabilidade vai passar a ser zero, a rentabilidade média da região, se não se puser irrigação. Qual é o problema? Não há água no Douro para irrigar os 43 mil hectares de vinha que existem. Para já, muitos deles estão longe do rio e estão a uma diferença de cota que não torna suportável levar para a água. E nas zonas altas não há água que chegue e ainda por cima temos 14% de previsão de redução da precipitação na região. No entanto, e esta é a boa notícia, nós temos ainda todos os anos uma média de passagem de água no Rio Douro durante todo o ano que dá para regar isso e muitíssimo mais. A questão é retê-la. É preciso que ela fique lá do inverno para o verão. Se conseguirmos fazer isso, temos o problema mais ou menos resolvido. Obviamente estamos a olhar para outras coisas. Castas, por exemplo, o projeto que o José António falou, a Porvid, tem neste momento 30 mil genótipos de 222 castas conservados. E continua, avançou agora um novo projeto em que vai querer chegar ao fim do seu objetivo, que é ter todas as 250 castas com pelo menos uma centena de genótipos de cada uma. O que é que isto permite fazer? Já permitiu, por exemplo, tinta Roriz, que falávamos há um bocadinho, que tem um problema no Douro. Já se conseguiu de 255 genótipos que foram conservados, estudados e selecionados, arranjar um conjunto de seleção policlonal com 12 desses 255 genótipos, que baixa a temperatura média da folha de 3 graus centígrados relativamente ao genótipo menos tolerante da tinta Roriz. E isto é só para dar uma ideia de que não está tudo perdido. Okay? Agora, o que é preciso fazer? É preciso agir, é preciso começar a investir em adaptação e aqui, muitas vezes, temos que passar dos impactos técnicos para os impactos económicos. Por exemplo, analisar se, de facto, uma vinha vai perder toda a sua rentabilidade por hectare daqui até 2090. Portanto, que bolo de dinheiro é que isso representa? Essa soma toda de rentabilidade perdida, quanto é que isso representa? E comparar isso com o valor de investir hoje em adaptação. Não há nenhum investimento de adaptação que não seja viável para uma situação dessas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou referir agora ao Luís Marcos, que continua. O Luís Marcos é engenheiro agrónomo doutorado, é diretor do Serviços Técnicos da Advid e, entre outros atributos, é um especialista reconhecido do clima do Douro e da sua indústria. É verdade. Bem, eu só para dar uma ideia, a Advid, o que é a Advid? A Advid é uma associação de desenvolvimento da viticultura doriense que foi criada em 82, é uma instituição sem fins lucrativos e que tem todos os objetivos, contribuir para a modernização, enfim, da cultura da região, do Douro, para a melhoria da qualidade e rentabilidade dos vinhos, e desde 2018 lidera o laboratório Collab Wines and Wines, que em todos os objetivos tem justamente por missão de preparar a região e adaptar o sistema vitícola do Douro, pelo menos, para o grande desafio que representa as alterações. Bom, enfim, depois desta apresentação, eu já decidi, vou ver tudo que tenho em casa, eu não sei se na década de 2070, 2070, isso vai, faz favor. Essa palavra, Paulo, é assim. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, só uma pequena correção. O especialista no clima não sou eu. É um trabalho feito pela organização que eu represento. Pronto, é isso. E também outra coisa, saber esperar é uma virtude e o
pessoa com a sua idade seguramente também saberá deixar de ser alguns vinhos para poder gostá-los. Daqui a 30 anos. Só para conselho muito escritor. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação, embora, verdade seja dita, o próprio professor Sérgio Cabral já adiantou aqui algumas das coisas que eu vinha aqui falar. Conhece também os desafios do setor e conhece também o setor, que já adiantou aqui algumas coisas. E aquilo que eu vinha fazer, até mais de uma perspectiva de enquadramento relativamente àquilo que o António Coração veio trazer, é falar um bocadinho do que é que está aqui em causa, em termos de alterações climáticas, e também daquilo que o esforço que o setor tem feito para se vir a adaptar às alterações climáticas, servindo como base da discussão para de forma as políticas públicas que poderão efetivamente apoiar esta adaptação do setor. E eu começo, embora o professor já o tenha feito, por fazer uma breve apresentação da Advida. A Advida é uma associação sem fins lucrativos que foi criada em 1982, ou seja, faz estes 40 anos, pelas empresas exportadoras de vinho do Porto, que sentiam, já na altura, com a abertura do Instituto Universitário de Trás-os-Montes de Alvedor, com a importância que o vinho do Porto sempre teve para a região, que havia a necessidade de criar uma estrutura que pudesse fazer a interface entre aquilo que era o conhecimento científico produzido e o setor empresarial, contribuindo assim para a sua modernização e para a sustentabilidade económica, ambiental e social de uma região importantíssima para a economia. No âmbito dos seus trabalhos, a Advida presta apoio técnico aos seus associados, participa em vários projetos de investigação e desenvolvimento aplicados, muitas vezes, já ao nível de vinhas comerciais, procura também a promoção da transferência de conhecimento através de ações de formação, publicações técnicas. Temos um projeto interessantíssimo até no âmbito das alterações climáticas, no qual a Advida e também alguns dos seus associados, entre os quais a Sograp, a Ciminter, a Real Companhia Velha e Poças, são os nossos principais parceiros, porque é quem sabe fazer e quem pode mostrar aos seus pares, que é um projeto financiado pela Fundação Gulbenkian sobre promoção de boas práticas na gestão da água na vinha, principalmente com este objetivo, pegar naquilo que as empresas fazem bem, que a região faz bem, e demonstrar e transferir esse conhecimento para os restantes viticultores de uma região que tem 43 mil hectares e tem cerca de 22 mil viticultores. No âmbito desta atividade, a Advida desde 2017 também cluster nacional do setor do vinho e da vinha, e em 2018, tal como o professor Sérgio Cabral fez questão de ressalvar, que estamos reconhecidos como laboratório colaborativo do setor da vinha e do vinho, com o principal objetivo de ser uma interface entre o setor empresarial e o setor de ID. Conseguimos, através do nosso trabalho, reunir o ecossistema de IDI. Temos as universidades, entre as quais a Universidade do Porto, o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Trás-os-Montes de Alvedor, entre outras organizações. Temos os tech providers, temos o Inestec, por exemplo, como associado. Temos o setor empresarial e o Colab surge com o propósito de reforçar a capacidade de ID que a Advida já tinha, procurando que aquilo que é a sua missão fundamental, que é a produção e a transferência de conhecimento para o setor, saia reforçado, alavancando estas sinergias entre estes três tipos de atores da atividade económica. Com isto também, já anteriormente com o reconhecimento como cluster, a Advida, embora tenha nascido no Douro, ganhou aqui uma dimensão nacional e também uma dimensão que já ultrapassa o país, porque também está representada em algumas organizações, como o Comitê Europeu das Empresas de Vinho, pelo aporte que dá não só à viticultura nacional, mas também à viticultura europeia. Só para ter um bocadinho uma noção daquilo que é, e vamos pegar no exemplo do Douro, que é uma região que todos conhecem, é uma região quente e que vai sofrer com as alterações climáticas, e só para ter um bocadinho de noção daquilo que é a realidade da nossa região, mãe, e também aquilo que é a representatividade da Advida através dos seus associados e da forma como trabalha. O Douro tem 3 regiões, tem cerca de 43 mil hectares de vinha, e que tem atualmente cerca de 21 mil viticultores. A Advida, no conjunto dos seus, aquele número está mal, dos seus 180 associados, tem cerca de 6 mil hectares de vinha.
representados através da atividade vitícola dos seus associados. Isto representa cerca de 15% da área da região demarcada. Quer dizer que é uma organização que efetivamente consegue juntar os agentes económicos com predisposição para a modernização e para a inovação tecnológica e para a inovação de processos. Para termos um bocadinho a consciência do desafio das alterações climáticas. Nós temos aqui isto, são dados de 2017, poderia pôr aqui os de 2021, mas infelizmente reconheço que não tive esse tempo, mas a situação mantém-se muito semelhante. Temos um grande desafio porque, embora Portugal seja entre os 10 maiores produtores mundiais, as nossas produções médias por hectare, como conseguimos ver por aqui, são muito inferiores àquilo que é a média mundial. Ou seja, somos um país que, a concorrer pelo volume de vinho produzido ou pela rentabilidade em termos de escala da sua produção, acabamos por ser menos competitivos do que outros países. Acresce isto ainda a questão o problema da região demarcada do Douro. Tal como o António referiu, temos assistido desde os últimos 30 anos a uma redução das produções. Temos uma média que anda na ordem dos 3.000 kg por hectare na região, que está muito aquém daquilo que são as produções máximas admitidas para a denominação de origem, o que demonstra efetivamente a dificuldade de sermos competitivos, a não ser pelo valor acrescentado que podemos ter no nosso vinho. Estamos a falar de um setor que, o setor do vinho, é responsável por cerca de 900 milhões de euros de exportações, do qual o setor do vinho do Porto e do Douro contribui com cerca de metade. Do Douro e Porto é quase metade. É quase metade. Nesta perspectiva também, a viticultura está muito dependente. Eu não vou dar aqui uma aula de fisiologia, mas para percebermos aqui um bocadinho, a viticultura está muito dependente daquilo que são algumas das condições climáticas. Seja o déficit hídrico, ou seja, a falta ou disponibilidade de água, a radiação elevada e a temperatura elevada. Estes três eixos são muito característicos do Douro, vão condicionar todas essas respostas fisiológicas e podem condicionar, segundo Van Leeuwen e outros autores, até 64% daquilo que será o destino final da nossa produção. Prova disso é um gráfico que temos das produções totais da região demarcada do Douro, desde 1930 até 2010. O que nós vemos é uma tendência crescente, mas o impacto do ano tem e neste caso o clima, não só, mas depois os problemas fitossanitários que daí advêm, têm um impacto depois naquilo que são as produções totais da região. Ciente desse problema, a ADVID definiu sempre linhas estratégicas de atuação, quer ao nível da investigação e desenvolvimento, quer ao nível do desenvolvimento técnico e do apoio ao setor, e identificou muito precocemente as alterações climáticas como uma das linhas estratégicas para termos um setor mais resiliente. Nessa perspectiva, qual é o objetivo? Antecipar cenários e impactos das alterações climáticas, mitigar os efeitos das alterações climáticas, permitindo que o setor tenha as ferramentas adequadas para se adaptar. Muito importante, gerir as relações hídricas na viticultura, em especial na região demarcada do Douro, porque estamos numa das regiões vitícolas mais quentes, e também contribuir para a mitigação da emissão de gases de efeito de estufa, a redução, procurando contribuir para a avaliação da pegada de carbono, contribuindo com práticas, acima de tudo, que permitam o aumento do sequestro de carbono. Sabendo da necessidade de conhecer o futuro, como o professor Sarsfield de Cabral referiu já muito bem, em 2012 a ADVID e os seus associados, isso foi um trabalho financiado exclusivamente pelas empresas que reconheceram a necessidade de conhecer o futuro e de fazer projeções climáticas. Convidámos o professor Gregory Jones, que é um dos maiores especialistas na área do clima e em viticultura, para fazer um trabalho que resultou neste estudo que se chama uma avaliação climática da região demarcada do Douro, passado, presente e futuro, e que, para além do trabalho feito ao nível da região demarcada, contou também com projeções climáticas feitas para o resto do território continental, que a ADVID e os seus associados disponibilizam de forma gratuita, neste momento, através do seu site, na plataforma ADVID Clima, essas projeções em formato SIG, onde
poderão constatar aquilo que são os resultados das projeções. No âmbito deste trabalho, foram analisados 3 cenários de emissão de gases de efeito de estufa, em 3 períodos de tempo, 2020, 2050 e 2080, e foram analisados 11 parâmetros climáticos. Só para vos enquadrar um bocadinho em relação aos desafios que o setor tem pela frente, vamos abordar aqui estes 3 parâmetros: precipitação do ciclo vegetativo, temperatura média e índice lunar. Este é o histórico da temperatura média do ciclo vegetativo. Não vou entrar em grandes detalhes, porque o António também já falou um bocadinho sobre eles. Os modelos também estão ligeiramente mais atualizados. E o que nós vemos é que isto é um cenário intermédio, é o cenário 4.5, e o que nós vemos é uma tendência de agravamento da temperatura média do ciclo vegetativo até 2080, que tornará a região demasiado quente ou muito quente, com um consequente aumento das temperaturas médias de 3 a 4 graus. Quais são as consequências disto? É isto que nós podemos verificar na vinha: queima das folhas, queima dos cachos, desfolha intensa, paragem de maturação. Tudo isto representa o quê? Diminuições da produtividade ou impactos na qualidade, diminuição do valor acrescentado no vinho. Falando do índice lunar, que é importantíssimo para perceber a adequação de uma determinada zona ou área definida para a cultura da vinha, principalmente no que diz respeito às condições adequadas para a maturação, temos também o cenário histórico, vamos avançando sempre no cenário intermédio, e o que verificamos é que no cenário intermédio, em 2080, a maior parte, quer dizer, quase 100% da região terá uma aptidão climática demasiado quente. Juntando temperaturas médias elevadas, um índice lunar, ou seja, um acumulado térmico muito elevado, que vai ter implicações ao nível da maturação, há evolução da precipitação do ciclo vegetativo, ou seja, podemos ter até menos 200 milímetros, ou seja, menos 200 litros por metro quadrado de precipitação. Temos aqui um conjunto de fatores que vão condicionar muito aquilo que são as produções e também a qualidade do produto na região marcada de Douro. Essas reduções, este aumento da insolação, essas reduções da precipitação levam a fenómenos destes. Como vemos, estamos aqui a falar de 3 anos quentes e secos. Vemos o quê? Falta de folhas, porque a videira não suportou, levou a paragem de maturação, levou a excesso de concentração de açúcares e de diminuição da acidez. Produtos, embora 2017 tenha sido um ano, porque o setor soube adaptar e soube gerir um ano de produções de elevada qualidade, antecipou vindimas, geriu a rega, geriu o stress hídrico, conseguiu ser um ano de qualidade. 2005 e 2015, para a generalidade dos viticultores, por exemplo, foi um ano que teve aqui alguns impactos. Mas não é só os impactos extremos de falta de água ou excesso de calor. Temos depois também fenómenos como enxurradas, como aconteceu em 2016 e em 2014, e isto são imagens do Douro, que têm uma distribuição não só de potencial produtivo, difícil de repor, como têm também um impacto na sustentabilidade e, consequentemente, tem um impacto na sustentabilidade futura das explorações. As alterações climáticas levam-nos a todos estes desafios, ou seja, problemas das maturações, alterações ao nível fisiológico na videira que possam comprometer a sua longevidade, redução da matéria orgânica no solo e, consequentemente, aumento da libertação de carbono, aumento da emissão de gases de efeito de estufa. E nós temos, enquanto setor, que começar a fazer uma análise disto. Normalmente esta análise, e podemos ver aqui, temos apenas os dados de 2021 e não faz esta avaliação anual, que é o quê? Coloca os anos mais quentes ou mais frios, ou mais secos ou mais úmidos em relação àquilo que é a média. Isto é para Portugal continental. E o que nós vemos é, temos aqui 2021, temos aqui 2015, 2017, temos 2020 aqui, 2011, nos últimos 15 anos, os 5 anos mais quentes estão aqui nos últimos 20 anos. Além disso, e embora seja uma teoria defendida por alguns
mas que depois os dados vêm contrariar, o que nós vemos é que as alterações climáticas são cíclicas e que nós já tivemos períodos de calor e de reduzida precipitação que são sucedidos depois por períodos de abaixamento. Isto é um trabalho feito por uma autora alemã relativamente às datas médias de vindima na Alemanha. E o que nós verificamos é, sim senhora, isto é o número de dias até à vindima, ou seja, aqui são dias mais longos, aqui são um período de dias mais longo, aqui em cima um período de dias mais curto. O que nós vemos é, embora haja oscilações com o pico, se formos ver aqui nos últimos anos, a tendência é de crescimento contínuo. Ou seja, as alterações climáticas são um facto e, nesse sentido, temos que nos adaptar. E a verdade é, um setor com esta importância na economia nacional, com uma importância enorme num território, por exemplo, como o Douro, tem que conhecer o futuro e tem que se começar a preparar e tem que se adaptar. E nessa ótica, os nossos associados há imensos anos que trabalham em parceria com a Advid na procura das melhores soluções que os permitam adaptar, inclusive temos já ensaios com cerca de 20 anos relativamente a medidas de adaptação que vamos falar. Medidas de adaptação são estas. Estas são algumas, estão divididas entre curto prazo e longo prazo, assumindo que o longo prazo são aquelas que implicam alterações aos sistemas produtivos que não são execuíveis num período curto de tempo. Porquê? Estamos a falar de zonagem, estamos a falar da relação caça-porta-enxertos, novos sistemas de plantação e estão associados a investimentos em plantações que não são, cujo setor não tem uma possibilidade de adaptação no tempo que seja feita de uma forma certa. Conforme vamos avançando do longo prazo para o curto prazo, verificamos ou abordamos alguns aspectos que são resolúveis num período de tempo muito curto, como a questão da gestão do solo, a gestão da parede vegetativa, técnicas de poda, a rega, e a rega está a médio prazo porque muitas vezes também não depende apenas da vontade dos operadores económicos, mas de um problema de infraestruturas, que também já iremos abordar, ou as técnicas endológicas. Como eu vos disse há bocadinho, e começando pelas técnicas endológicas, 2017 foi um dos anos mais quentes e secos, mas não foi um ano em que se nota a ausência de vinhos de qualidade superior. Porquê? O setor adaptou-se, quem produz uvas não produz, quem está na viticultura não produz só uvas, produz uvas com o objetivo de transformá-las acrescentando valor ao vinho, com o objetivo de ter maturações adequadas. Quem produz vinho procura valorizar aquilo que vem da vinha com o valor acrescentado que a enologia consegue garantir. E vamos começar por uma coisa que quer o António Graça, quer o professor Sá Filipe Cabral já abordaram, que é a nossa maior ferramenta de adaptação, que é a variabilidade genética que as castas portuguesas têm, Portugal tem. Nós somos um país que, por quilómetro quadrado, isso também, como é óbvio, a nossa pequena dimensão também ajuda a subir um bocadinho a média, mas a verdade é que somos o país com a maior diversidade de castas cultivadas por quilómetro quadrado. Estamos a falar de cerca de 150 castas cultivadas na região marcada de Douro e nos Verdes, e cerca de 250 são mais umas unidades. E o que é que nós vemos? Vemos que esta diversidade genética contribui com maior resiliência. Uma vinha velha que tinha 30 a 40 castas permitia ao viticultor o quê? Diminuir o risco associado à perda fitossanitária, diminuir o risco associado a anos de amplitudes térmicas excessivas ou de secura, porque haveria castas dentro daquela mistura de castas que lhe permitiriam segurar a altura da produção, como é óbvio, através desta diversidade genética. A reconversão em vinhas monovarietais traz algumas vantagens do ponto de vista operacional e tecnológico, mas com isto, tal como António Graça referiu, não quer dizer que não tenhamos diversidade genética, pelo menos dentro da mesma variedade, que nos permitam garantir esta resiliência do sistema às alterações climáticas. E por isso, a Advid e alguns dos seus associados, tal como a Salgrado, constituiu a Associação Portuguesa da Videira, que tem como objetivo, e como o António Graça já referiu, conservar aquilo que é a variabilidade intervarietal e intravarietal da videira,
garantindo que esta diversidade genética serve como ferramenta não só para permitir uma maior resiliência do setor às alterações climáticas, ou às doenças, ou ao risco sanitário, mas também permite acrescentar o valor através da diferenciação do vinho dos mercados internacionais. Este trabalho exige um esforço muito grande das empresas que investem em campos de seleção, da ADVID e de outras associações que investem na recolha de dados para garantir a identificação correta das características que interessam no âmbito da seleção. É um trabalho que já leva mais de 30 anos, embora a Porvid não tenha tantos, começou com a rede de seleção da videira, mas que nunca se acaba. Porquê? Porque muitas das características também que foram estudadas tinham com vista, e principalmente os estudos mais antigos, tinham com vista o potencial produtivo e qualitativo, e neste momento se calhar também fará sentido, tal como o António Garça referiu, e é aquilo que fizemos, por exemplo, para a Tinta Roriz, estudar de que forma é que as caças poderão estar mais adaptadas às alterações climáticas. É um trabalho que nunca acaba, porque o setor é desafiado constantemente com novos riscos e ameaças, que é um trabalho que não tem um retorno económico direto, mas que é de extrema importância para a preservação e para o aumento da resiliência do setor. Temos depois trabalhos, temos também outra medida de adaptação muito importante, que é a zonagem. Como o António Graça referiu, isso é muito importante. Temos uma região que nos 43 mil hectares tem cotas que variam de 50 até aos 1.300, 1.600 metros. Como é óbvio, o limiar, neste momento, o limiar qualitativo de produção andará ali à volta dos 700 metros de altitude. Mas, provavelmente, no contexto de alterações climáticas, e conforme podemos ver pelos dados que o António Graça apresentou, poderemos ter que repensar a localização de algumas das vinhas, sempre que possível, e também, no âmbito da zonagem, adaptar o material vegetativo àquilo que são as condições orográficas e climatológicas do terreno. Isto é um exemplo, não se prendam com isto para fazer a vossa plantação. Aliás, porque há ali coisas que neste momento até já estão ultrapassadas, mas adaptando sempre a escolha do material vegetativo, a castra e porta-enxerto, àquilo que são as condições de zonagem da região. Como é óbvio, fazer uma boa instalação da vinha, e isto é fundamental. Estamos a falar de uma das regiões com custos de produção elevadíssimos, custos de instalação elevadíssimos, e é importante assegurar que a instalação de uma vinha que pretendemos que dure 40 ou mais anos seja bem feita, utilizando sempre, como é óbvio, as boas práticas. Questões muito simples como a orientação das linhas, questões muito simples como a escolha e aqui da forma de condução da videira. Falamos aqui das duas formas mais frequentes de condução da videira em Portugal, não só no Douro, com vantagens do ponto de vista da adaptação às alterações climáticas e também algumas com vantagens do ponto de vista económico e de manutenção da resiliência. E muitas vezes embora possamos dizer, eu podia dizer que o buion é a forma que poupa mais água, também temos que pesar outras questões, como por exemplo a sustentabilidade económica, que muitas vezes só é possível em determinadas circunstâncias com outras formas de condução. Mas isto tem que ser ponderado das duas formas, quer da sustentabilidade económica, quer da sustentabilidade ambiental e na longevidade da vinha que nós pretendemos. A ADVID, juntamente com os seus associados, começou a fazer ensaios com práticas que possam contribuir para a redução do stress ou do consumo de água por parte da vinha. Estamos aqui a falar, por exemplo, da utilização de protetores solares. Podemos falar também da utilização de biochar, que é um carvão, simplificando, é um carvão que aumenta a disponibilidade hídrica do solo e que também aumenta, consequentemente, a matéria orgânica. Falamos de medidas como a gestão do enraivamento da vinha, importantíssima não só para uma gestão da água, mas também para a manutenção e preservação da biodiversidade. Fundamental também, que é outro dos desafios que o setor
em frente. Falamos de outras práticas também, e desde 2002 que a ADVID tem um ensaio nesta matéria, da utilização de rega deficitária. Isto é muito importante que as pessoas tenham consciência, por exemplo, que no Douro, quando falamos em rega, falamos numa gestão da água, numa perspectiva de garantir uma gestão do stress hídrico da planta que não comprometa o potencial produtivo, ou seja, que assegure aquilo que nós temos à nascença, que chega até à vindima, evitando perdas, e que garanta também uma gestão do stress que permita uma qualidade homogénea na maturação, garantindo assim que temos boas produções com qualidade para poder ser transformado. E aqui só para vos dar um exemplo, e é mesmo só para terem consciência, estas duas modalidades usam 30% e 60% igual para a transpiração cultural. Estamos a dizer o quê? Que estamos a dar 30% a 60% ou 60% daquilo que a videira consumiu na semana anterior. Estamos a regar, se pusermos isto, ou seja, e o que nós vemos é com 30%, por exemplo, neste ano, que foi 2017, que foi um ano quente, temos a videira em valores de conforto hídrico razoáveis que nos permitam levar a produção e ter uma produção razoável nesta fase e ter uma maturação razoável, porque a partir destes valores, aqui a vermelho, a videira colapsa. E estamos a falar de uma rega a 30%, ou a 60%, estamos a falar de uma rega que andará na ordem no máximo, dos 400 metros cúbicos por hectare. Quer dizer, 400 mil litros por hectare. Somos para culturas que nós muitas vezes associamos como bem adaptadas a climas quentes, como é o caso da amendoeira, e estamos a falar em amendoais com densidade de plantação na ordem dos 280 plantas por hectare, conseguimos gastar 1/5 daquilo que é gasto normalmente com a irrigação do amendoal. Ou seja, quando falamos em rega, falamos mesmo do consumo mínimo de água que permite a gestão do stress hídrico. Nós estamos a falar de regas de elevados volumes e por esse mesmo motivo é que a água que passa no Rio Douro é mais que suficiente para regar. E nós podemos ver os resultados, por exemplo, isto é de 2017, videiras regadas a 30 têm alguma desfolha, mas nada por aí além, a 60 estão melhorzinhas, não regadas estão neste estado. O que é que nós temos? Não temos, como podem observar, não faço a contagem, mas não há grandes diferenças em termos de volume de cachos, nem em número de cachos, vemos maturações mais equilibradas, vinhos de melhor qualidade. Ora, para regarmos temos também uma medida de adaptação fundamental. Nós vamos ter desvios na ordem dos 12% de precipitação e aquilo que se verifica muitas vezes embora possamos chegar a esses montantes, vai haver um desvio na distribuição da precipitação, havendo uma concentração nos períodos de inverno. Isto obriga-nos a arranjar formas de armazenamento de água e também a procurar fontes alternativas àquilo que são os métodos convencionais. E nesse sentido, por que não, em zonas onde o acesso à água é limitado, utilizar, por exemplo, águas residuais tratadas. É uma coisa que o regulamento comunitário já permite, já há países que o utilizam, só temos é que validar essa utilização dessa tecnologia na nossa região e criar confiança no setor para que possam utilizá-la. Isto é importante numa perspectiva de circularidade da própria economia, de gerar riqueza em territórios onde muitas vezes a água de captações superficiais ou subterrâneas não está disponível e poderá ser a solução para alguns desses territórios. Temos também, como é óbvio, e não podemos, no âmbito das políticas públicas, fugir a este assunto, pensar nas necessidades de armazenamento de água. Nas necessidades de armazenamento de água, que também são fundamentais numa região que representa 50% das exportações do mercado português. Muito rapidamente, mesmo para terminar, temos depois também as plataformas de apoio à decisão, o António Graça já falou de algumas delas, que são importantes não só para conhecer o futuro, como para apoiar a decisão de utilizar de uma forma mais eficiente os recursos. Concluindo,
Há diversas medidas e tecnologias para a adaptação às alterações climáticas. Temos de ter o cuidado de não generalizar que todas elas são realizáveis ou são uma solução em todas as condições, porque depende muito das circunstâncias, e isto é importantíssimo. A ADVID e a SOGRAP constantemente desenvolvem parcerias nesse sentido. São necessários sempre estudos de longa duração. É preciso identificar corretamente os problemas, é preciso definir soluções mais adequadas a cada uma das circunstâncias e estes estudos têm que ter depois um resultado no setor económico, ou seja, transformarem-se em medidas que o setor possa impactar. E esta necessidade de estudos e de produção de conhecimento é uma das coisas importantíssimas para as quais as políticas públicas podem contribuir. E podendo aqui dizer, por exemplo, que a ADVID e a SOGRAP deram um contributo vastíssimo através do Comitê Europeu das Empresas de Vinho para a realização de uma agenda de investigação que vá de encontro às necessidades sentidas pelo tecido económico, que permita às políticas públicas contribuir para uma melhor adaptação do setor aos desafios que se aproximam. Para já é tudo. Obrigado. Muito obrigado. Nós estamos 15 minutos para lá da hora do limite, mas eu permitia talvez mais uns minutos para, enfim, para levantar algumas questões, podemos discutir uma outra coisa, que eu enfim, passarei ao público imediatamente, mas só queria aqui tirar partido destas duas apresentações para dizer assim, realmente, enfim, quem nos ouve fica um pouco como um tolo no meio da ponte, não sabe se está otimista, se pessimista, porque realmente, enfim, o futuro é tenebroso em termos daquilo que se espera, mesmo para situações que a gente já sabe que estão ultrapassadas, para aquelas previsões mais moderadas, mesmo assim já sabemos que estão ultrapassadas, previsões são muito duras, mas por outro lado sabemos que o conhecimento e que as novas tecnologias, os sistemas de informação, tudo isso podem dar uma enorme contributo para a solução. E a minha pergunta é exatamente nesse sentido, quer dizer, eu hoje ouço falar, enfim, dizíamos, da chamada viticultura de precisão, na georreferenciação da videira, nas análises, enfim, por drones, enfim, por imagem, processamento de imagem. Mas tudo isso, depois, as ferramentas, todo esse conhecimento, toda essa informação e tudo isso processado, e todos os sistemas de inteligência artificial juntos a fim de produzir para resultados, depois traduzem-se em poucas ferramentas ao nível da viticultura, ou não. Quer dizer, nós ouvimos falar em protetores solares, enfim, não é propriamente resultar as videiras com creme, mas enfim, será produtos que podem fazer. Ouvimos falar em irrigação, essa parece absolutamente necessária, e lembro que há poucos anos era proibido regar vinhas em Portugal, no Douro, ouvimos falar em seleção colonal, portanto, colonos que possam, enfim, ser melhores resistentes e algumas técnicas de enologia que, enfim, recolher mais cedo, enfim, tudo isso. Mas, de facto, há poucas ferramentas ao nível da operação. Onde? Digamos, os instrumentos que nós expor, do enólogo, do viticultor, não são assim tantas. Ou seja, o que é que eles podem fazer na prática? Para além daquilo que já foi dito. Eu, ao contrário do professor, acho que nós temos, neste momento, muitas ferramentas disponíveis para o setor. Temos muita informação que é produzida, muitas vezes a dificuldade que temos é processar esses dados e torná-los numa ferramenta que permita uma gestão entendível para o técnico de uma quinta. Nós temos projeções climáticas de alta resolução, temos sensores temos uma rede de sensores que conseguimos tornar a exploração num centro de recolha de informação tal que muitas vezes acabamos por ser sobrebados pela informação e não temos a capacidade de processamento que nos transforma aquela informação numa ferramenta corretamente. Que não é por falta de tecnologia, não é por falta de engenharia que não temos ferramentas. Antes, pelo contrário. Hoje em dia é possível, assumindo, como é óbvio, alguns dos riscos, temos uma monitorização de 5 em 5 dias relativamente a determinados parâmetros da vinha com base em imagens satélite. Temos uma monitorização contínua dos dados climáticos, como podemos verificar com dados recolhidos 15 em 15 minutos. Mas, no entanto, muitas das vezes é preciso, e é um termo que cada vez mais se utiliza,
processar os dados, ensinar as máquinas a interpretar os dados que nos transformem em resultados. Dou um exemplo que é o corolário de tudo isto. Nós temos sensores de umidade do solo, sensores de estações meteorológicas, temos sensores de temperatura da folha, sensores de temperatura do cacho, temos tudo. Queremos saber se a videira está em stress ou não. A forma mais correta que nós temos é um método desenvolvido em 1971, pelo senhor chamado Scholander, em que nós vamos de madrugada, como eu ainda hoje esta madrugada, com uma câmara de gás às costas para perceber se a videira está em stress ou não. E temos uma quantidade de informação. Agora, assim, é preciso processá-la e perceber de que forma é que ela nos consegue dar alguns indicadores. Alguém pode estar a ajudar a dar as partes. Ensinava aí uma outra coisa. Isto é uma parte do problema. Ou seja, as ferramentas que nós temos estão continuamente a ser adaptadas às pessoas que têm que as utilizar, mas muitas delas ainda estão muito longe de o ser. Por exemplo, aquilo que eu mostrei, o projeto MedGold, aquilo basicamente, o projeto traduziu-se em criar uma forma de adequar os dados no Copernicus Data Store à utilização por pessoas que não são climatologistas. Porque os dados já lá estão há muitos anos. O Copernicus Data Store já existe há pelo menos uns 8 anos, 7, 8 anos. Agora, até que isto fosse feito, eu não consegui lá tirar informação nenhuma porque aquilo está feito para climatologistas e eu não sou climatologista. Portanto, há aí um aspecto de adequar de melhor forma os dados e a informação existente para que seja acionável na decisão. Mas há um desafio, que é a qualificação. E, em muitos casos, eu diria na esmagadora maioria dos casos, a requalificação dos profissionais do setor para saberem utilizar estas ferramentas. Porque esse aqui é o grande problema. A velocidade de desenvolvimento destas novas tecnologias e mesmo destas ferramentas foi muito superior à velocidade de reformulação dos currículos de formação nacionais. E nós não podemos pensar hoje, muito bem, vamos meter estas ferramentas a funcionar, vamos despedir toda a gente que tenha mais de 25 anos e vamos substituí-los por jovens. Porque é que a gente faz essa gente? Não é? E neste momento, nas nossas quintas, nós estamos a equipar os nossos tratores com sistemas de regime variável de trabalho. E basicamente consiste em montar GPS no trator e ter um sistema de software em que se faz uma carga no mapa de vigor da planta e, ao fazer a pulverização do tratamento, o equipamento vai abrir ou fechar as válvulas consoante haja mais ou menos vegetação. Okay? Mas eu, para isso, preciso de ter um tratorista que seja capaz de pegar numa pena, carregar os dados no equipamento, programar e configurar o equipamento para que ele funcione. E mais, que seja capaz, no fim do dia, de descarregar os dados do tratamento que foram feitos, interpretá-los, analisá-los para que lhe disse que faça melhor. Obviamente, isto não se consegue a uma pessoa que se paga 1.800 euros por mês. Portanto, nós basicamente o que nós estamos a ter que fazer cada vez mais é formar engenheiros para trabalharem, não é para desenharem a estratégia agrícola, é para trabalharem na agricultura mesmo. É disto que se trata. E obviamente não os temos. Não é? Muito menos temos capacidade, aos preços que são vendidos os vinhos portugueses, mesmo em exportação, de pagar a uma equipa de engenheiros para fazer agricultura. Portanto, neste momento, há de facto aqui uma necessidade de trabalhar dos dois lados, portanto, tornar as ferramentas mais adequadas a quem existe no local de trabalho e, ao mesmo tempo, começar a trabalhar para que a próxima geração de pessoas que vão para a agricultura sejam, por um lado, qualificadas, mas, por outro lado, também, que sejam remuneradas de acordo com essa qualificação. Senão vai acontecer o que está a acontecer agora. Ninguém quer ir para a agricultura. E isto não é um problema do Douro. O maior problema que eu conheço no país em falta de mão de obra para a agricultura é no distrito de Setúbal, que é só o distrito mais populoso do país. Não falta gente. Agora, o que falta é gente que queira trabalhar na agricultura. Porquê? Qual é a resposta que eles nos dão? Se eu vou trabalhar para a agricultura, não arranjo namoradas. Porque é a realidade. Isto não é uma realidade portuguesa, é uma realidade de toda a sociedade ocidental. O trabalho agrícola é a base da pirâmide social. Está um pouco mais baixo. Só para lá vai quem não tem alternativa e quem lá está não pensa mais nada de sair lá. E isto é o colapso do nosso sistema agrícola. E é uma coisa que necessita de ser olhada
não à procura de balas mágicas, porque não há balas mágicas para esta situação. Esta é uma situação sistémica, tem que ser olhada com soluções sistémicas, é a única forma. António, eu não quero encerrar sem deixar pelo menos a oportunidade de alguém que está com força. Eu queria só pôr uma questão. Vocês, digamos, as duas apresentações foram essencialmente focadas numa questão de que vai ser a evolução climatérica nos próximos anos, décadas, em termos de aumento da temperatura. Ninguém se referiu a uma questão que para mim também é grave e que tem a ver com o aumento muito significativo da frequência dos eventos climáticos extremos, nomeadamente quedas de granizo e similares. Basta ver o que aconteceu ontem em França. Posso dizer que, por exemplo, em Freguesia de Celeiros, nos últimos 10 anos, teve pelo menos um ano em que teve praticamente 75% de perda da totalidade da produção por causa de uma queda de granizo que aconteceu no fim do processo vegetativo, portanto, no fim do processo, quase no fim do processo de maturação, portanto, isto em 25 de julho, e isto em 2012, e houve já, depois disso, um ano não tão gravoso, mas com características também semelhantes. E a questão que se põe é, em termos de seguros, um seguro agrícola, uma coisa dessa, não se obrigatoriamente nada, porque quando temos prémios de seguros que são 10% do valor seguro, não há vinhas no Douro que deem 10% da remuneração. Portanto, ninguém pode estar a pagar 10% só por causa do seguro. A questão é, que outras soluções é que há? Há soluções técnicas para detecção, nem que seja a detecção próxima desse tipo de incidentes. Há soluções técnicas para evitar o resultado desse tipo de... Eu estou a falar só de granizo, mas eventualmente haverá outras. Mas o granizo é aquela coisa que é Ora bem, esse é claramente um problema que existe, está pior do que era de antes e só vai piorar. Ou seja, a consequência de maior carga térmica na atmosfera é maior cinética, maior energia cinética e, portanto, isso vai criar situações de convecção mais frequentes que são propícias à formação de granizo, sobretudo em período estival, que é o pior para os danos que podem ocorrer. A meu conhecimento, e é uma coisa que eu tenho estado em cima há muitos anos, não há neste momento uma capacidade de predictabilidade suficiente para poder-se prever um evento desses, onde é que vai ocorrer. Pode-se prever a uma distância de 5 dias se vão haver condições ou não, mas como todos nós sabemos, podem haver condições e eu estou aqui e fico sem nada na minha vinha e o meu vizinho que está a 50 metros ao lado nem lhe toca. Portanto, é um evento de tal forma caótico que não é previsível. Portanto, por outro lado também, se fosse previsível também não adiantava muito, porque não há muito que se possa fazer, okay? Com custos baixos. Há formas de alguma proteção. As formas de proteção mais eficazes que eu conheço é o estabelecimento de redes de proteção na vinha. Só que tem 2 inconvenientes, ou 3. Tem um custo de instalação que é mais caro que o seguro. Tem um custo de operação, também ele, muito elevado. E tem uma oneração das restantes operações agrícolas, que passam a ter mais dificuldade em serem executadas, por causa disso mesmo, por causa de ter lá aquele sistema. Portanto, a única forma, se eu enquanto viticultor, ou enquanto trabalhando para uma empresa que é viticultora, a única forma que eu posso propor alguma ação é no sentido de olhar para a estatística e ver qual é a frequência e decidir-se com aquela frequência, no local onde estou, se vale a pena, por exemplo, considerar o seguro, mesmo a custo elevado, face à perda, e olhar para isto não num ano, mas num período de 10 anos. Não é? Ou então, simplesmente, vale mais a pena esquecer de fazer vinho à vinha e fazer num sítio
suscetível, não é? Porque a verdade é que, de facto, aquela zona, aquela corda saborosa, Celeiros, São João da Mosqueira, tem sido fustigada com alguma frequência nos últimos anos. Não sei se o Luís quer dizer mais alguma coisa, mas eu não tenho muito mais a dizer sobre isto. Assim, não há muito a acrescentar. Também o seguro vitícola de colheitas é uma medida de política pública que deve evoluir e, atualmente, através de um seguro coletivo, o prémio de seguro não ultrapassará os 2,% do capital seguro. Em relação também às medidas de proteção, e como o António Graça dizia bem, é uma questão de olhar para as estatísticas e de, numa zona como a sua, efetivamente ponderar se vale ou não a pena fazer seguro, pelo menos para ter a garantia de um determinado rendimento que lhe permita a manutenção da vinha. Em relação às medidas, também não há muito. Celeiros pertence a um dos conselhos que neste momento está a procurar desenvolver um comitê de combate ao granizo, que tem por base uma tecnologia que não é 100% fiável, na medida no que diz respeito não só à questão das previsões, como também à própria tecnologia. Que utiliza a limitação dos balões para a atmosfera, que emitem uma descarga que dissipa o potencial de granizo através de precipitação. Estamos a falar no máximo em taxa de sucesso na ordem de 70%, e isso se as previsões acertarem. Ou seja, é uma solução extremamente cara. Estamos a falar para estes dois conselhos, aquilo que se prevê de investimento rondará 1,2 ou 1,3 milhões de euros, que terá que ser diluído ou pelas autarquias que estiverem disponíveis para isso, ou pelo próprio setor, que poderá, fazendo a tal questão da análise estatística, optar se calhar por fazer um seguro em vez de adotar estas práticas. Aliás, é o que está a acontecer nos sítios de França onde puseram esses sistemas a funcionar, cada vez mais estão a abandoná-los e a optar por fazer o seguro porque fica mais barato. Eu gostaria imenso de prolongar, mas estamos meia hora já pela lei da hora e enfim, julgo que não tenho direito para vê-los mais tempo aqui, mas de qualquer maneira eles estão por aqui, podem divulgá-los, enfim, escrevê-los em um pouco, ver se sai alguma coisa. Mas, muito obrigado a todos e especialmente muito obrigado aos nossos estudantes.